Olá, pessoal. Você está no diário de uma jornalista marcial exausta. Isso porque eu só estou há 16 minutos aqui na esteira. No final de domingo. Quase que eu não vim pra esteira hoje. Muito frio, mas eu vim pra esteira. Meu condicionamento está bem comprometido. Tava com condicionamento bom, mas meu condicionamento deu uma caída, tá? A velocidade também deu uma caída. Não é fácil. Ai, já tô sentindo calor, né? Tá muito frio. Mas vai sufocando, né? Conforme você vai andando. A esteira mecânica, ela puxa, gasta muita energia, né? É bem mais que eu acho, bem mais que a esteira elétrica. Gente, eu acho que você tem que ter um planejamento na vida, tá? Acho que uma das coisas que eu não fiz na minha vida foi um planejamento. Eu me arrependo, tá? De não ter feito isso. Eu fiquei estudando. Eu fiquei estudando, aprendendo e trabalhando, tá? Mas assim, eu não fiz um caminho, tá? Assim, né? E faltou isso. Faltou um planejamento, tá? E agora eu tô fazendo um planejamento. Porque existem pessoas, eu tô falando isso porque eu tô tendo a experiência, né, durante a minha vida, né, a minha vida, eu tive várias experiências, né, e durante 23 anos, a boa parte da minha vida, eu fui prestadora de serviço, autônoma, eu sempre fui. Por quê? Porque a minha personalidade, assim, combina comigo. Eu sempre trabalhei home office e prestando serviço. Eu fluo melhor assim, tá? Eu trabalho muito melhor assim, né? Sempre me dei muito bem trabalhando assim. Mas eu já trabalhei em lugares, né? Presencialmente, não dá certo. Eu não tenho natureza, tá? Durante um tempo até dá. Depois começa a não dar certo. Não flui igual o home office. Né? Porque as pessoas têm personalidades. Né? Então, tem pessoa que tem personalidade para trabalhar no presencial. E não vai se dar bem com o home office. Tem gente que é o contrário, né? Então, mas você tem que fazer um planejamento, né? Eu não fiz. Eu fiquei estudando. E no fim eu sempre fui meio dona do meu negócio, assim, um negócio informal, mas sempre foi. Eu sempre tive um negócio, pra mim era um negócio. Né? Porque eu ia vendendo, oferecendo uma mercadoria, né, para as pessoas. E fui vivendo assim. Né? Então, mas faltou um planejamento, porque aí eu comecei a sentir falta de um planejamento e de uma formalidade, né? De você criar uma agência de conteúdo, que é o que eu quero fazer. Eu quero criar uma agência de conteúdo, tá? Bom, conteúdo tem bastante, mas eu quero oferecer serviço de assessoria de imprensa, que eu não tenho, né? Eu não tive experiência nisso, né? Assessoria de imprensa. Eu tô tendo agora. É muito diferente. E tá sendo bom, eu tô me dando muito bem. E eu achei que eu não fosse me dar bem. Eu já tive algumas experiências, né? Na assessoria, mas eu tô me dando bem agora. Mas é muito diferente, né? Do jornalismo. É outra profissão. É da mesma... tem a ver com jornalismo. A assessoria geralmente é feita por jornalistas, tá? A maioria das vezes, praticamente 100% do assessor de imprensa, ele é jornalista, tá?
formado em jornalismo. Porque você tem que escrever, né? Só que é muito diferente. É muito diferente. É como se fosse uma profissão, outra profissão. Você tem que desconfigurar a sua mente. Se você foi jornalista há muitos anos, como é o meu caso, né? 23 anos. É muito tempo. Então você tem que descondicionar. Quando você está assessor de imprensa, você tem que se descondicionar do jornalista. Você tem que pensar com a cabeça do assessor de imprensa. E eu tô me dando bem. Verdade, eu tô me dando bem, eu nunca imaginei. Eu tô conseguindo emplacar o cliente em lugares comuns, assim, sabe, realmente. Eu tô realmente me surpreendendo. E eu tô gostando. Mas é muito diferente. Eu gosto das duas coisas, tá? Dá pra você levar as duas coisas tranquilamente, só que você tem que entender que quando você é um, você tem que fazer de conta que o outro não existe. Você não pode misturar os dois, tá? De jeito nenhum. Porque é antiético, né? Misturar os dois. Tá? E quando você tá no outro, você tem que desligar o outro. Você tem que entender isso, tem que ser radical com isso, né? Tá tranquilamente pra você. Seus dois, tá? Eu acho até que é importante, é bom. Você não pode perder a mão, né? Se você ficar só na assessoria de imprensa, você vai perder a mão como jornalista, tá? E se você ficar só na assessoria, você perde. Se você ficar como jornalista, você perde a mão da assessoria. Os dois complementam. Eles vão dar um olhar pra você do todo, né? O assessor de imprensa, gente, deixa eu falar o que eu entendo. Para você ser um bom assessor de imprensa, basicamente você tem que ter bons contatos na imprensa. Você tem que ter um bom relacionamento com a imprensa, tá? É isso que vai te ajudar muito. Ter amizade com jornalistas, tá? Por isso que o jornalista geralmente é o assessor de imprensa, tá? Você vai ter que ter um relacionamento bom com os editores, né? Com os jornalistas, conhecer as redações, né? Conhecer as linhas dos sites, porque você vai ter que mandar pauta, release, né? Então, você tem que ter o conhecimento para saber o que você vai mandar, tá? É basicamente isso. Você tem que saber escrever bem, porque você vai ter que escrever, e outra, você precisa ter boas ideias, você precisa estar antenado com a atualidade, tá? Porque você vai competir com milhões de assessores. Então, quem ganha é quem tiver a melhor ideia, né? O jornalista, ele vai na melhor ideia. E você tem que entender que o jornalista, ele não vai pegar um release que está vendendo o cliente, tá? Ele quer um release que tenha informação. É isso que você tem que entender. Então, quando você escreve um release, você tem que pensar com a cabeça de um jornalista. É isso. O jornalista, do outro lado, por isso que eu tô falando, os dois são antagônicos. Os dois não se conversam, tá? Estão de lados opostos. O assessor e o jornalista, eles estão de lados opostos, tá? É isso que eu quero dizer. Por isso que você tem que manter uma distância dos dois. É isso. O jornalista, ele não pode, de jeito nenhum, vender um cliente, tá? A função do jornalista é escrever para a comunidade, para as pessoas, sem ter rabo preso com ninguém, tá? Não pode. É passar a informação de uma maneira imparcial. É isso. E escrever sobre temas que sejam do interesse da comunidade, né? Temas sociais, econômicos, políticos. É isso. Tá? Quem paga o jornalista é a comunidade, a sociedade. Tá? Eu sei, é a empresa, mas quem lê, mas indiretamente quem paga é a sociedade. Porque a pessoa que compra o jornal, a revista, entra no site. É isso.
Basicamente é isso. Então, você tem que ter um planejamento, coisa que eu demorei um pouco para entender, né? Eu fiquei estudando e tal. E sim, eu sou uma pessoa que eu nasci para ter meu negócio. Eu não nasci para ser funcionária. Eu não nasci, eu não tenho natureza para isso, né? Ter chefe. Eu não nasci, eu não tenho natureza para isso. Tem pessoas que são, gostam. Ô sensei, eu não nasci para ter sensei. É isso que eu quero dizer, por isso que não dá certo, né? O sensei. O sensei é a mesma coisa que o chefe, para mim, né? Ele tem o mesmo papel. Para mim é a mesma coisa, sensei e chefe. É o líder, tá? Tem pessoas que não têm natureza para isso. A pessoa nasceu para ser chefe e para ser sensei. É o meu caso, né? Eu não nasci para ser mandada. Eu nasci para liderar, né? Para ser eu ser minha líder, né? Eu ser. Mas para isso, às vezes você tem que um tempo ficar numa posição que você não gosta muito, para aprender, para depois você então, né, liderar. Mas realmente eu não tenho personalidade para trabalhar numa empresa. Todas as tentativas que eu fiz não deram certo. E não vão dar. Uma vez, vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, eu fui trabalhar numa empresa de televisão, tá? Isso até pode queimar meu filho, tá? Com paciência. Como eu não nasci para trabalhar em empresa mesmo, não vai dar certo. Uma vez eu fui fazer né? Eu queria trabalhar numa empresa de televisão, tá? E aí, tudo bem, a psicóloga fez um teste comigo, uma entrevista. E ela escreveu lá. Ela não tem personalidade para trabalhar numa empresa. Ela é autônoma. Então, tem pessoa que tem personalidade para ter um negócio dela, né? Mas para isso você precisa ter um conhecimento, uma bagagem, né? Para ter um negócio seu. Senão vai ser mais difícil para você. Então, você escolhe o seu caminho. Tem gente que consegue, né? Escolhe abrir um negócio e aprender. Eu prefiro aprender um pouco antes, para depois abrir um negócio, né? Tô aprendendo muito e tô gostando, tô feliz. Apesar dos pesares. Mas você vai aprendendo alguns segredinhos, tá? Com o líder, com o chefe e com o sensei. Quanto menos você falar, melhor. É isso. Pra mim funciona assim. Quanto menos interação, melhor pra mim. Tá? Com o chefe, com o líder e com o sensei. É assim que funciona. Falar com eles o mínimo possível. Tá? Porque se eu falar muito, vai dar conflito. Porque não é uma relação boa. Porque eu não tenho personalidade. Tem gente que adora trabalhar numa empresa e ter chefe, líder, e ter sensei. Eu não tenho essa natureza para isso. Eu a vida inteira fui autônoma. É muito difícil. E outra, eu nunca tive, né, personalidade para isso. Então, eu gosto dessa coisa do nômade digital, sabe? Aquele cara que viaja, trabalha, sabe? Tanta arte, é isso que eu acho legal. Você pegar teu notebook e trabalhar, sabe? De outro país, mandando matéria, é isso que eu acho legal, é isso que eu queria fazer, né? Eu adoraria fazer isso, tá? Viajar, o nômade digital, é o que eu sonhei. Eu adoraria ser nômade digital, verdade. É o meu sonho. Sabe, viajar, você fica mandando matéria desses lugares. Esse é meu sonho, gente. De verdade. Eu sonhava fazer isso na National. Mas a National acabou, né? Mas quem sabe? Então, se eu tiver minha agência, dá pra fazer isso. O meu sonho é esse. Viajar e trabalhar assim, entendeu? Cada dia você tá num lugar, adoro isso. E se isso é porque eu sou número 5 na numerologia, eu sou cigana. Eu sou cigana. O cigano, ele não consegue ficar no lugar. Então, é a natureza, você não pode ir contra a tua natureza, tá?
Então a natureza é essa. Todas as vezes que eu trabalhei em empresa, deu problema. Não dá certo. Eu consigo ficar até um tempo. Depois não dá mais. Eu fico por causa do trabalho, né? Porque eu gosto bastante do que eu faço. Muito. Então isso me entretém. Mas os relacionamentos são complicados pra mim, tá? São bem complicados. Principalmente lidar com chefe e liderança. Tá? Porque eu tenho uma visão muito crítica e analítica, tá? Só isso. É que nem com o sensei, né? É a mesma coisa. Então, façam um planejamento. Se eu voltasse no tempo, eu teria feito um planejamento, tá? Façam um planejamento da vida de vocês. Vão estudar, estudem o máximo que vocês puderem. Máximo. Vão trabalhando, mas façam um planejamento, tá? Vai, trabalha no lugar, mesmo que você não goste, vai adquirindo conhecimento, tá? Mas para ter um objetivo lá na frente. Aí você aguenta, tá? Então eu fico porque eu preciso ter mais conhecimento, mais bagagem pro que eu quero. Lá na frente, é isso. Eu adoraria ser nômade digital. Eu adoraria não. Quem sabe? É uma coisa que eu gosto, sempre tive vontade. Ser nômade digital tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. É o meu sonho. Ficar fazendo matéria para outros países, eu amo fazer isso. Eu sempre quis, é o meu sonho. Eu não nasci para ficar presa no lugar. Então, cada um tem uma natureza. Se você tem dificuldade com algumas coisas, você sabe que tem, mas você quer ficar para conhecer, para aprender mais um pouco, porque você tem um objetivo lá na frente, então crie estratégias, tá? Não fala muito com uma pessoa, procura não interagir muito, tá? Fala só o necessário, monossílabo, tá? Senão vai dar problema. E deu já, tá? Várias vezes. Então, evite, né? Sim, fala só de trabalho, bem profissional, bem formal, né? Então evita, né? É isso, gente, eu tô no 33. Até, gente.